Olá, galera vascaína, olá, gigante vascaíno, esse é o canal Vasca Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, neste boletim de informações, vamos falar sobre contratações, pessoal, falar sobre os números do Vasco no mês de abril e na temporada. Vamos falar também, pessoal, sobre os confrontos que o Vasco terá no mês de maio, né? Até o dia 31 de maio, até a parada da Copa do Brasil. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, galera. Peço também a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu joinha e aí a plataforma irá reconhecer o meu trabalho, né, e divulgar aí para mais vascaínos e vascaínas espalhados por todo o Brasil, galera. Galera, vamos falar sobre contratações, né, galera? A gente sabe que o Vasco está precisando urgentemente de jogadores que venham para ser titular, jogador de alto nível, cara. Porque, cara, esse time do Vasco que está aí, jogando aí, alguns jogadores, cara, não tem que estar jogando no Vasco, não. Porque, meu irmão, o jogo daquele ali contra o Corinthians, o jogo não fez nada, o jogo apagado, né? Eu não sei porque Renato Gaúcho também não colocou a equipe que veio de duas vitórias aí, principalmente a que jogou contra o Paysandu, que jogou muito bem ali, o, o Rojas ali no meio do campo, que deu uma movimentação a mais, cara. E, cara, não sei, o Spinelli, o centroavante nato, o cara que briga ali dentro da área. O Renato Gaúcho colocou o DVD que não é, ele vem colocando o DVD que não centroavante de origem. E, cara, aí vários jogadores ali que não jogaram bem na partida passada, como o PH mesmo, oscila muito, o, o próprio Tietê, cara, não jogou bem. O Nuno Moreira, quando entrou, também não entrou bem. O, o Cuiabano, cara, não entrou bem também, não jogou bem, não vem mostrando, jogando como ele jogou logo no início. O nosso craque, o, o Thiago Mendes, né, foi por sacrifício, né, sentindo a coxa. Mesmo assim, o cara deu tipo uma rasteira lá, uma tesoura, ele não veio para o segundo tempo. O nosso Andrés Gomes também é outro craque, bem marcado, né? Com certeza ali teve um dedo do Diniz ali para se antecipar o Andrés Gomes, dois jogadores marcando e, cara, o jogo foi daquela forma. Galera, e o Vasco precisando de muito, jogadores, precisando mesmo de contratar. O Vasco de olho, né? Vem do primeiro, no início do ano, o Vasco sondou vários jogadores aí, como o Arboleda, como o próprio Barbosa, como o Cebolinha, né? Que não vai renovar contrato com o Flamengo, como o Wallace, como o Paulinho, o Firmino, né? Santiago Souza, Santiago Solari. Esses jogadores, o Vasco já está mapeou, agora vai negociar, né? Com certeza estão conversando com esses jogadores. Muitos desses jogadores, esses jogadores que eu falei e mais outros, né? Que foram sondados já, são jogadores que vão terminar o contrato dele agora no meio do ano e está livre no mercado para negociar. Muitos deles podem vir de graça. Aí basta o Vasco contratar, trazer, chegar grana, entrar grana aí, porque houve uma reunião a semana passada entre a diretoria do Vasco, com pessoas ligadas ao Marco Lamar, que é um investidor que está aí para comprar a SAF, 90% da SAF do Vasco. Renato Gaúcho também participou. Renato Gaúcho já foi técnico do Flamengo, do Fluminense, do Grêmio, conhece vários jogadores aí no mundo do futebol e pode dar uma força, né? Como o Diniz trouxe 6 jogadores para o Vasco, 6 dos jogadores do elenco, agora o Renato Gaúcho pode dar uma força também, né? Jogou com vários jogadores, como o Wallace, como o Cebolinha, já jogou como sendo treinador desses times, desses jogadores. E agora, por último, criou força, né? O Gregory criou muita força aí. O Vasco sondou esse jogador, entrou em conversas com esses jogadores, o Gregory, o Vitor Sá, né? O Evander, ex-cria do Vasco. Também o Lucas Ferreira, que é um garoto de 19 anos, que está jogando lá na Ucrânia, e foi cria do São Paulo, está jogando muita bola lá e quer voltar a jogar no Brasil. O Vasco está de olho, conversando com esse jogador, como o Gregory quer vir voltar a jogar no Brasil, o Vitor Sá também quer voltar a jogar no Brasil, e no Rio o Vasco está sondando esses jogadores
E por último agora, galera, o Vasco abandona o Hulk, né? O Hulk, é tanto que o Hulk não entrou agora em campo, porque o Hulk já tem 12 jogos pelo Atlético Mineiro, e a regra fala que no Campeonato Brasileiro você só pode jogar até 12 jogos. Jogar mais do que isso não pode ser transferido para outro clube no mesmo campeonato. A regra foi mudada, antes era 9, agora passou para 12. E o, e o Hulk não entrou no campo, né? Foi para o estádio, no jogo contra o Flamengo, agora Atlético Mineiro-Flamengo. O Flamengo deu uma goleada no Atlético Mineiro. E o Hulk não entrou em campo. Né? Foi para o estádio, mas não entrou no campo. A camisa dele estava separada, mas ele não entrou, porque estava uma negociação aí com o Fluminense. Só que parece que o Fluminense não aceitou as exigências, né, do Atlético Mineiro. E parece que já está fora do par. Então, as informações é que tem outro clube do Rio negociando com o Hulk, que pode ser o Vasco. Né? O Botafogo não é, que o Botafogo está numa crise danada aí, não é. O Botafogo não está podendo negociar. Até o John Tex foi afastado aí da SAF do Botafogo. Né? O Flamengo também não é, que já tem muitos atacantes. O Flamengo não vai nem renovar com o Cebolinha, e pode ser o Vasco, né? O jogador, o Hulk, um grande jogador, muita experiência, cara, experiência a nível internacional, um jogador de alto nível. Se vir para o Vasco é muito bom, cara. Ele ali, o Thiago Mendes, o Vasco precisa de mais ou menos, Renato Gaúcho precisa de mais ou menos 6 a 8 jogadores. E esses jogadores que eu falei, que foram sondados, né, estão em conversa. Vamos ver que aqui para quando abrir a temporada do meio do ano, o Vasco tem que trazer aí os jogadores bons aí. E quem sabe, cara, vamos ver aí, vamos ver como é que vai terminar essas contratações. A janela do meio do ano vai abrir, a janela do meio do ano vai abrir aí vários times aí, né, da Europa, times do mundo inteiro vai negociar jogadores, né? Muitos jogadores estão encerrando contrato, outros estão insatisfeitos com o clube, e aí o Vasco tem que trazer jogador aí para esse, para o restante, né, da temporada, aí, vários campeonato brasileiro, campeonato sul-americano, Copa do Brasil. Se o Vasco quiser, cara, alcançar uma Copa do Brasil, uma Libertadores o ano que vem, se quiser conquistar a Copa do Brasil ou o próprio sul-americano agora esse ano, cara, o Vasco tem que contratar, trazer jogadores que venham para ser titular, que venham brigar para ser titular na titularidade, jogador que venha para resolver. Por exemplo, um zagueiro, que o Vasco levou vários gols nessa temporada, um meia ali, camisa 10, um camisa 8 ali, que vem resolver, volantes bom, lateral direito, cara, precisa muito lateral direito, que o Puma Rodrigues é mais ofensivo, o PH oscila muito, cara, e, cara, precisa muito, um centroavante mesmo ali, que venha para resolver mesmo, porque o Renato Gaúcho está usando muito o DVD, cara, não é centroavante. O Brenner não sabe para que veio, né, todos os jogos. O Spinelli ainda tá se habituando ao futebol brasileiro. E é isso aí, cara. Os confrontos do Vasco no mês de maio são 9 confrontos, né? 5 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil e 3 pela Copa Sul-Americana. O Vasco enfrentará o Flamengo no dia 3, agora domingo que vem, um grande jogo. O Vasco é difícil de ganhar do Flamengo. O Audax, dia 6 do 5, né, pela Sul-Americana, o jogo lá fora. Depois o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense no dia 20, né, pela Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco enfrentará o Paysandu, né, no dia 13, pela Copa do Brasil. Depois enfrentará o Internacional, né, lá no Rio Grande do Sul, no dia 16. Né. Depois o Vasco enfrentará o Olímpia, né, o Vasco irá lá para Paraguai enfrentar o Olímpia. O Olímpia será no dia 20, né, do 5. Depois o Vasco vai enfrentar o Bragantino em casa no dia 24 do 5. Né. Depois o Vasco irá enfrentar o Barracas no Rio de Janeiro. Aquele jogo foi empate o primeiro. E o Vasco enfrentará o Barraca no dia 27. E o último jogo no mês de maio, antes da Copa do Mundo, né, a parada da Copa do Mundo, o Vasco enfrentará o Atlético Mineiro em casa. São os confrontos que o Vasco vai ter 9 jogos. Desses 9 jogos, o Vasco 5 pelo Campeonato Brasileiro, 3 pela Sul-Americana e 1 pela Copa do Brasil. O Vasco já está praticamente encaminhado, né, a passagem para oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco ganhou do Paysandu 2-0, jogou muito bem,
Eu não sei porque Renato Gaúcho não repetiu aquela escalação contra o Paysandu, que foi muito bom, o Rojas ali no meio, de muita movimentação, o Spinelli centralizado ali, mas o Renato Gaúcho não fez não quis essa opção, né? Optou pelos jogadores aí, que ele colocou o David, o PG, o JP, e foi mal o jogo. Galera, os confrontos que o Vasco teve agora no mês de abril, né? O Vasco, 8 jogos, o Vasco teve 2 vitórias, uma contra o São Paulo e outra contra o Paysandu pela Copa do Brasil, né? São Paulo pelo Brasileiro, Paysandu pela Copa do Brasil. 3 empates contra o Curitiba, Barraca Central, né? O Curitiba lá na casa do Curitiba, Barraca Central lá na Argentina com o time reserva, e o Remo lá na casa do Remo, né? Todos esses confrontos, fora o Barraca, o Curitiba, o Vasco começou ganhando, deixou empatar. O Remo, o Vasco começou ganhando, deixou empatar. E 3 derrotas, né, contra o Audax, aquele jogo polêmico contra o Audax, o Vasco perder para o Audax, um time fraco do Chile, o Audax italiano, e o Vasco perdeu. Contra o Botafogo, o Vasco jogou bem, né, começou bem, ele fez o gol, começou na frente, depois levou a virada, a zaga dormindo. E contra o Corinthians, né, e outro jogo mal, péssimo jogo no final de semana aí, cara. O jogo apagado, o Vasco não jogou nada, Renato Gaúcho entrou com uma escalação com DVD centralizado, DVD, como a gente já repetiu, não é centroavante de origem, deixou o Spinelli de fora como titular, botou o Tietê, não botou o Rojas. Se repetisse aquele time que foi contra o Remo, cara, contra o Paysandu, era outra coisa. O time contra o São Paulo, quando o Rojas entrou e o Adson entrou e o Spinelli, deu outra movimentação, mas foi a opção do treinador. Esses são os números, né, do mês de abril agora. O Vasco, no Campeonato Brasileiro, ele fez 18 gols e sofreu 19. Mostra que a zaga, cara, está falhando bastante. Com o Renato Gaúcho fez 15, levou 13, pelo brasileiro, né? E na temporada toda, entre brasileiro, os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, o Vasco fez 21 e levou 21. Então, meu irmão, mostra que o Vasco está precisando urgentemente de zagueiro, cara, de um zagueiro ali bom em bola aérea, que não tem. Isso desde a temporada passada, o Diniz vem procurando, pediu jogador, um zagueiro alto ali, um zagueiro que seja bom em bola aérea, e o Vasco está pecando muito, né? Volantes ali mais seguro ali, protegendo a zaga, e é o que a gente precisa aí, mais ou menos umas 5 posições, um atacante, um meia, um volante, zagueiro, lateral direito, são posições que precisa de jogadores que venham para lutar pela titularidade, jogador que venha a ser titular, cara, jogador de alto nível. É isso aí, por isso que é aí, ó, o Vasco fez 21 e levou 21 na temporada. No Brasileirão, fez 18 e levou 19, né? Com o Renato Gaúcho no comando, fez 15 e levou 13. Muito ruim esses números para o Vasco. O Vasco com esse time não vai a lugar nenhum, cara. Sinceramente, não vai chegar lá, lutar pelas primeiras posições. Dessa maneira, não. É difícil. Na Copa do Brasil também não vai longe, não. Se for jogar assim com esses jogadores, que a maioria dos jogadores não estão se entregando em campo, alguns, um cara como o Thiago Mendes, que é batalhador, que jogou até sentindo a coxa, mas foi para lá, jogou muito, o cara tirou ele com aquela tesoura. O Thiago Mendes já quer jogar quarta-feira, né? Quarta-feira tem um jogo, tem o terceiro jogo da Copa Sul-Americana, que é contra o Olímpia, lá em São Januário. O Vasco precisa ganhar, se quiser alvejar alguma coisa mais na frente na Copa Sul-Americana, precisa ganhar. O Vasco só tem 1 ponto, e ganhando, ele vai a 4 pontos, e no mês que vem tem uns 3 jogos aí, o Vasco podendo se classificar, passar para a oitava de final da Sul-Americana. Vai depender aí se o Vasco Renato vai colocar os jogadores titulares ou não, porque no domingo tem outro confronto duro, né, que é o primeiro jogo do mês de maio, que é o Flamengo. O Vasco não ganha do Flamengo há muito tempo, cara. Difícil mesmo. O Vasco está no 10º ali na tabela, mas ali tem vários clubes ali, vizinho, encostado a ele ali, né? O Cruzeiro com 16 pontos, o Vitórias com 16, da Bahia com 16 pontos, aí vem com 15 pontos, vem times com 15 pontos, com 14 pontos, o Santos está encabeçando a zona de rebaixamento com 14 pontos, e o Vasco tem 16, 2 pontos, né? Se o Vasco
perder para o Flamengo e esses clubes ganharem aí, o Vasco, sinceramente, cara, o Vasco vai terminar esse mês de maio na zona de rebaixamento se, cara, não tiver cuidado, não entrar no campo focado, não entrar no jogo focado, porque da maneira que entrou apagado contra o Corinthians, não vai longe não, logo, logo ele está aí na zona de rebaixamento. Sinceramente, cara, eu sou vascaíno, eu acredito no Vasco, mas tem jogadores ali, cara, que não merece estar ali no Vasco, merece estar jogando no Vasco mesmo. O Brenner não sabe para que veio, o Marino Nestroza é um cara menos ali. Cara, os jogadores estão oscilando bastante. O Vasco tem que trazer urgente na janela agora jogadores que venha pronto, porque se for jogador que ainda vai se habituar ao futebol brasileiro, tá ruim, cara, difícil. Galera, por enquanto é só. Peço a sua ajuda mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil. Tchau, galera.